Hello, my friends! Tudo bem, galera? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal da Hybrid Theory e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês e vou explicar um pouco como eu concilio os meus estudos. Então, espero que você goste do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui sobre mais coisas que você gostaria de ver e bora lá! Bom, então, basicamente, eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas têm dificuldade às vezes de organizar os seus estudos, porque é difícil a gente tirar um tempo, né, limpo, né? Um amigo meu fala muito em horas líquidas. E horas líquidas são horas que você está estudando e que você não está pensando em outras coisas, que você não está se distraindo com o celular e nem nada disso. Então, é muito importante a gente entender o que são essas horas líquidas e definir um foco. Qual que é o seu objetivo? O que que você quer alcançar? Para o que que você está estudando? Então a gente vai entender um pouco mais, né, como eu faço para estudar isso e algumas dicas que talvez eu possa contribuir com você. Então a primeira delas, eu acredito que o fato é você entender aonde você quer chegar. Tem uma frase bem famosa que fala, né, que se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, pense no futuro, daqui 10 anos, por exemplo, onde você gostaria de estar? O que você gostaria de estar fazendo? E com certeza não é uma pergunta que talvez você tenha uma resposta agora ou algo nesse sentido, porque é difícil a gente decidir pela nossa carreira. Quando a gente é criança e todo o nosso desenvolvimento na escola e no ensino médio e depois na faculdade, mesmo assim a gente ainda fica com dúvida, porque tomar uma decisão é difícil. Existem prós e contras, mas não decidir também tem seu preço. Então, decidir o que você quer fazer, descobrir o que você gosta de fazer, vai ser a peça-chave para você conseguir decolar nos seus estudos. Então, no meu caso, o que, que eu tenho para mostrar aqui para vocês? Não se preocupem com o link, tá? Depois eu vou deixar o link aqui dessas ferramentas, mas dentro dessa parte minha de estudo, eu desenvolvi aqui uma metodologia e algumas coisas nas quais eu gostaria de me aprofundar. Então, como eu disse anteriormente, meu nome é Adriano, eu tenho 25 anos, hoje eu sou analista de Business Intelligence, e nem sempre eu fui analista de BI. Eu comecei lá atrás, numa empresa de cosméticos, e eu trabalhei na área de supply chain. Então eu passei por diversas áreas, eu fui gerente comercial, dentre outras coisas, mas eu comecei a gostar dessa parte de dados utilizando o supply chain, porque eu precisava fazer ali dos acompanhamentos, né, os dashboards, para poder identificar como que estava a performance dos produtos, de lançamentos, de datas sazonais. Então foi naquela época que eu me apaixonei verdadeiramente por BI. Eu descobri que eu gostava daquilo. Então, algum tempo depois eu comecei, né, a dedicar, comecei a estudar. Realmente é a minha profissão, é a área que eu gosto hoje. E, né, durante todo esse período que eu fui estudando, eu acabei esbarrando com outras tecnologias e outras áreas que também me chamaram a atenção. E uma delas é a de desenvolvimento. Então, eu sempre gostei de desenvolver. Eu lembro muito bem da minha primeira página em HTML, o primeiro, né, site que eu desenvolvi. E eu gostei bastante daquilo, porque realmente é algo fascinante. Você digita o código aqui e automaticamente ele compila e renderiza numa página web. Isso para mim era muito fascinante. Logicamente, isso não é muito simples. Nenhuma dessas áreas é, como nenhuma profissão, ao meu ver. Tudo requer estudo e dedicação. Você pode ser formado, você pode ter o curso, ter o background, e não ser um bom profissional, ou não estar na área, ou coisas nesse sentido. Então, a gente precisa sim valorizar todas as profissões. Mas acabou que no meio desse estudo, dessa jornada de querer descobrir algo novo e querer estudar tudo ao mesmo tempo, eu acabei gostando muito da área de desenvolvimento também. Só que a área de dados sempre foi minha primeira paixão e eu acredito que vai continuar sendo. Então, como conseguir conciliar essas duas áreas? Como conseguir estudar para duas áreas que estão de certa forma juntas, mas são bem distintas, né? Você tem programadores front-end, back-end, full stack. Dentro da área de dados, você tem analistas de negócio, analistas de BI, analistas de dados, cientistas de dados, arquitetos de dados, engenheiros de dados. Em programação, você tem engenheiro de software, dentre outras áreas que existem aí dentro desse mundo de tecnologia. Então, como saber, né? Como eu decidi que eu gostava dos dois? É porque, se a gente pensar bem, na área de dados, os dados ele vem de sistemas, ele vem de ferramentas. Pessoas provavelmente imputam dados de alguma forma, seja num Twitter, num Instagram, num RP, num sistema, mas eles imputam dados, esses dados são levados para os sistemas e esses dados são lidos, né, por um analista de BI ou algo similar, para que ele possa construir insights, desenvolver dashboards, até futuramente aí, né, machine learning, modelos preditivos.
Então, eu sempre quis gostar, né? Eu sempre quis saber como que funcionava a ponta disso. Então, eu me lembro bem que chegou um belo dia que eu falei, nossa, eu vou tentar fazer isso do começo ao fim. E era algo simples. Eu lembro que eu desenvolvi um formulário em HTML e CSS bem simples, não era nada muito trabalhoso, e eu encontrei alguns tutoriais que ensinavam como conectar ele no MySQL. E eu conectando o relatório, esse formulário no MySQL, eu consegui conectar ele numa ferramenta de BI. No que eu conectei essa ferramenta de BI, eu construí um dashboard. E nesse dia em diante eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero conseguir aplicar em diversas soluções, né? Eu quero conseguir trabalhar tanto no front quanto no back e eu quero poder contribuir. Logicamente, muitas pessoas já me barraram, já me questionaram, e às vezes as pessoas falam para mim que eu não deveria seguir por esse caminho, que talvez se eu fosse especialista em algo, em vez de ser um pouco mais generalista, estudando esse tanto de coisa diferente, talvez fosse melhor. E, em certa parte, eu concordo. Eu acho que sim, a gente tem que ter sua especialidade. E vai ser a minha especialidade, sim, Business Intelligence. Minha especialidade sempre vai ser dados. Mas eu quero sim poder contribuir com aplicações aí, web, mobile ou de outras aplicações no futuro. Então, para isso, eu desenvolvi aqui meio que um study guide, digamos assim. E nele eu desenvolvi as principais ferramentas e tecnologias das quais eu quero estudar e eu quero desenvolver dentro da minha carreira. Então, dentro de Data Science, né, se vocês olharem, eu até dividi aqui entre Data Science e BI, porque apesar de ambos trabalharem com dados, na minha opinião, são áreas bem diferentes também em alguns casos. Então, dentro de Data Science, o que, que tem hoje de mais moderno enquanto eu estou gravando esse vídeo? Data Science utilizando Python, criando modelos de Machine Learning ou de Deep Learning e utilizando Data Science com a linguagem R. Então, por trabalhar com BI, eu já tive vários contatos com Python, já fiz algumas coisas de automações, já criei modelos preditivos, tudo estudo, né, acadêmico, mas foi algo que me interessou bastante. Trabalhar com algoritmos de machine learning, inteligência artificial, é algo que motiva e que me deixa muito animado. Então, dentro disso, eu tenho BI. Para BI, tem várias ferramentas e existem um mundo bem complexo dentro de BI, mas as principais ferramentas são Power BI, Tableau, Data Studio, hoje agora ele chama Looker Studio, né? Eu não alterei aqui. Sobre regras de negócio, que é algo que eu sempre achei muito importante e prezei dentro da área de BI, e SQL, que eu acredito que, independente da área de tecnologia que você quer trabalhar hoje, é algo que você deveria aprender. Dentro de cloud, né, voltado aqui para os três principais players, que é a AWS, o Google Cloud, né, GCP e a Azure. Dentro de back-end, eu gosto, né, são coisas que eu estudo. Node.js é uma plataforma, assim, uma ferramenta que eu achei fantástica. Desde a primeira vez que eu dei meu primeiro NPM install, eu falei, gente, que coisa top. E pode ser utilizado em diversas aplicações, então eu gostei bastante. Dentro de Django, eu já criei uma réplica da Netflix utilizando Django. Por ser utilizado ele em Python, né? Então é algo também que me chamou bastante atenção, junto com Flask. Dentro do front-end, eu acredito que eu não vou me tornar um grande especialista nessa parte de programação front-end, mas existem algumas coisas aqui que acabaram chamando a minha atenção no meio do caminho, que é a tríade, né, que todo desenvolvedor front-end tem que ter, que é HTML, CSS e JavaScript, e React. Eu conheci React através da Rocket City, em um NLW que eles fizeram, ou um Ignite, ou algo nesse sentido, e eu me apaixonei pela ferramenta. Simplesmente é uma forma incrível de escrever, de montar aplicações, é algo muito rápido, muito dinâmico e que eu gostei e me apaixonei bastante. Dentro disso, nós temos também a parte aqui de UI, né, UX, e aqui eu coloquei CX também, porque eu acredito que tudo isso está voltado para a parte de experiência do cliente, né? Experiência do usuário. Então, quando você desenvolve uma tela, você precisa criar cores atrativas, algo que seja intuitivo. Então, isso tudo faz diferença não só na parte de back-end e front-end, mas na área de dados também, porque quando você trabalha com dados, você conta uma historinha e, né, você precisa contar ali um passo a passo para que as pessoas entendam o que você está querendo explicar através dos dados. Então tem isso que eu precisei, né, estudar um pouco sobre isso e continuo estudando até hoje. Dentro das linguagens, inglês, eu acredito que é a primeira linguagem que eu quero aprender. Eu tenho vontade de aprender ou francês ou alemão, não decidi muito bem ainda, mas inglês é algo que para todo mundo que quer trabalhar com tecnologia é essencial.
você precisa trabalhar. E algo que eu já vi bastante, né, não só nas empresas, mas como reconhecimento também para o seu currículo, é a certificação da Cambridge. A Cambridge é uma escola, digamos assim, de inglês que é reconhecida no mundo inteiro por ter um nível altíssimo. Então, eu quero sim tirar uma certificação da Cambridge para que eu consiga aí estar dentro, né, desse universo da linguagem inglês, digamos assim. Dentro, no último tópico aqui, eu coloquei DPO. Então, DPO está voltado mais para cybersecurity, porque pense que eu estou trabalhando com dados, eu estou trabalhando com aplicações, informações sigilosas. Então, eu não quero me tornar alguém especialista nessa parte de tecnologia voltado para segurança da informação. Mas, mesmo assim, eu acredito que é essencial eu saber, né, pelo menos o básico disso, entender um pouco das leis, de como funciona toda essa estrutura, até para que você possa desenvolver aplicações e dashboards vinculados com o conhecimento que você tem aí de segurança. E para isso tem uma ferramenta que a Alura desenvolveu, então se você nunca ouviu falar em Alura também, é uma escola de tecnologia gigantesca que tem muitos cursos bacanas, e ela desenvolveu esse Tech Guide aqui, que depois que eu montei esse arquivo aqui, eu anexei esse link aqui também, que eu achei bem interessante. E eles mostram aqui, não é nada obrigatório nem mandatório, mas uma trilha de como você gostaria, né, como você deveria estudar segundo eles educadores. Então, se você clica em Data Science, por exemplo, ele vai mostrar aqui, né, quais são os business e soft skills, quais são as outras ferramentas que você deve estudar, o nível 1 que você tem aqui de profundidade, nível 2 onde você vai descendo, né, nível 3. Então, é algo bem bacana, por exemplo, quando você clica aqui em habilidades de comunicação. Então, ele tem alguns artigos, alguns, logicamente, são voltados para a Lura, mas tem muito conteúdo aqui que é gratuito e que está disponível para todo mundo. Então, eu acho que você, a partir do momento que você decidir o que você quer ser, com o que você quer trabalhar, você vai precisar traçar o seu caminho, o seu objetivo. Então, sei lá, Adriano, eu quero ser desenvolvedor front-end. O que faz um desenvolvedor front-end? Quais são as principais características que ele tem que ter, tanto de hard skills ou soft skills? Por que a gente fala tanto isso? Ah, porque às vezes o cara programa muito bem, mas ele não está bem com times. Dificilmente você vai programar sozinho hoje em dia. Então você precisa conversar com os stakeholders, com as partes interessadas, entender qual que é a solicitação deles, para que você possa desenvolver, seja um dashboard, uma aplicação, um protótipo, algo nesse sentido. Então, tudo isso é muito importante, eu acho super válido para você estudar. Também vou deixar esse link aqui para vocês consultarem, lembrando que esse conteúdo não é meu, uma coisa que eu não gosto de ganhar mérito no trabalho, né, de outras pessoas e de outras empresas. Então, esse conteúdo aqui é da Alura. Vou deixar disponível aqui para que vocês possam verificar também, né, dar uma olhada aí, sem problemas. E por último, uma das ferramentas que eu utilizo aqui é o Notion. Então, o Notion, ele é uma ferramenta gigantesca que ajuda muitas pessoas a organizar as suas tarefas, os seus dias. Então, é uma ferramenta gratuita que possibilita você fazer infinidade de templates para organizar sua rotina. Então, eu já tinha um template antes de gravar esse vídeo, mas aqui eu também peguei bastante referência da Rafaela Bailerini. Eu vou deixar aqui também o link aqui embaixo do vídeo original dela, onde eu já tinha um Notion antes, mas eu achei muito interessante algumas coisas que ela fez e que eu acho realmente formidável aí para a gente poder trabalhar. Então, nessa primeira página aqui, eu até chamei de It's My Life aqui, é uma homenagem sim ao Bon Jovi, é uma música deles. E aqui uma das coisas que eu peguei de referência da Rafa foi a frase, né? Algo que você precisa ler todos os dias, que você, né, precisa fazer sentido para você. Então, essa frase aqui, né? What you wanna fight, you got everything to lose, he's dangerous. My English is so bad, eu não falo inglês tão bem, mas essa frase aqui é de um filme que chama Creed. Esse filme, essa frase em si, é uma parte que o lutador principal, o Adonis Creed, ele quer lutar e o Rock Balboa fala para ele: por que você quer lutar? Que da última vez ele tinha quase perdido tudo, que ele precisava acreditar nele, que ele realmente era perigoso. Então essa frase me lembra todos os dias pelo que eu tô lutando, pelo que eu preciso lutar. Então isso mexe comigo e realmente é mais um engate aí que eu tenho para poder estar estudando, trabalhando e correndo atrás de tudo. Então, existem muitas coisas aqui, eu não vou passar por todo para não ser muito tedioso esse vídeo, mas basicamente eu divido aqui
entre meus estudos, meu cronograma, projetos, meus sonhos, Hybrid Theory, que é a minha escola de treinamentos, onde eu gravo cursos aí na área de tecnologia. Então, Habit Tracker são alguns hábitos que eu tenho, Billings aqui tem um acompanhamento meu financeiro também. Então, nessa parte de baixo aqui são os books, os livros que eu estou lendo, os livros próximos que eu tenho ler, audiobooks também que eu escuto, podcasts, né, que eu também estou escutando aí, eu gosto muito de podcasts. Aqui tem uma playlist que eu coloquei do Spotify, então não vou dar play aqui porque pode ser que o YouTube barre por conta de direitos autorais, mas tem uma playlist aqui. Então, aqui dentro de estudos é onde a mágica acontece. É onde eu organizo todas as coisas que eu preciso estudar. Então eu dividi ele aqui em galerias, em toggles. Então eu tenho aqui sobre back-end, inglês, front-end, UI UX e aqui eu tenho o meu cronograma. Então dentro de back-end tem Node, Data Science, Google Cloud, AWS, Python e SQL. Quando eu clico aqui, por exemplo, em Notion, dentro do Notion, eu clico aqui na minha página do Node.js e existem aqui alguns conteúdos. Esse conteúdo aqui, por exemplo, é da Rocket City. Assim como eu falei, é a escola que me apresentou o React, que eu sou apaixonado hoje. Então, eu vou salvando e anotando as coisas que eu preciso estudar. Como que eu faço para dar start num projeto? Como que eu faço para instalar o Express aqui? Observações que eu coloco sobre os sinais agudos aqui, a estrutura de um projeto, o que que eu preciso fazer para alterar meu pack de JSON aqui para ele startar. Então, todo esse tipo de conteúdo eu vou fazendo, né? Eu vou anotando para cada uma dessas ferramentas que eu estou estudando aqui. Então, se eu estudo Data Science, eu coloco aqui todos os dias. E essa ferramenta ela permite você gravar áudios, né, embedar áudios aqui no caso, embedar vídeos, criar autolinks. Então existem inúmeras ferramentas aqui para você estudar. Dentro de inglês, por exemplo, né? Dentro de inglês tem 3 páginas, né? Existe aqui o inglês de uma aula particular que eu tenho, que é um curso da Nayara, curso do Gavin que eu tenho, o Yuri é um amigo meu que a gente treina inglês toda semana, então as anotações que eu vou fazendo eu coloco de cá. Então, dentro do inglês da Nayara, eu vou colocando aqui, ó, quais sites úteis que eu utilizo. Então, repara que ele é bem customizável, né? Você consegue personalizar com imagens, fotos, as cores que você quiser. Quais são as tarefas, né, as atividades que eu tenho aqui. Então, aqui é um desafio que eu criei, que eu chamei de 100 Days of English. Então, todos os dias eu venho aqui, aprendo 10 palavras novas. Nessas palavras eu coloco, né, seus nomes, as traduções e um exemplo. E aqui a tradução dessa frase, né? Então, é a forma que eu encontrei de estudar. Eu crio o meu cronograma durante, por exemplo, sei lá, na segunda-feira eu vou estudar Python. Então, eu clico aqui dentro de Python, já vou direcionado para a minha página, sei ali quais são os conteúdos que eu vou estudar, o que, que eu preciso revisar. Tenho as minhas faculdades, então, se você olhar aqui, ó, em acadêmico, tenho as minhas páginas aqui, eu faço engenharia de software na Estácio, faço análise e desenvolvimento de sistemas na FIAP, eu comecei a estudar inteligência artificial na PUC, junto com, né, Big Data e inteligência artificial, mas eu confesso que não fiquei tão feliz com o curso assim, esperava um pouco mais aí da plataforma, então eu acabei, né, largando o curso em si, digamos assim. Pretendo sim voltar a cursar outro curso superior na parte de dados. Eu já sou formado em administração, tenho pós-graduação em Big Data, mas eu quero fazer outro curso sim na parte de dados voltado para inteligência artificial. Provavelmente aí quando eu finalizar esses outros dois que eu estou cursando agora. Então sim, eu faço 2 faculdades no momento, uma na FIAP e uma na Estácio. Eu quero sim iniciar um outro curso aí de inteligência artificial, talvez até em uma escola americana ou algo nesse sentido, para poder treinar o meu inglês também e estar um pouco mais voltado aí, focado em tecnologia. Então, bom, galera, então basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês aqui nesse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma eu consiga ter ajudado vocês aí a desenvolver na sua carreira, ou pelo menos a provocar vocês a buscar uma transição, ou buscar realmente de fato o que vocês gostam. Então, essas ferramentas são uma forma que eu encontrei para me ajudar aí de fato a descobrir o que eu gostava, a conseguir manter um cronograma. Então, eu tenho sim uma rotina, eu acordo cedo todos os dias, tomo meu café, vou na academia pelo menos 4 ou 5 vezes na semana,
porque não só o estudo, né, mas você precisa conciliar várias outras coisas. Então, eu estou começando a gravar conteúdo agora para o YouTube, tenho as aulas que eu estou gravando, existem alguns outros projetos aí que eu faço e que eu estou fazendo também, planejado. Então, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram se conectar, esse aqui é o meu LinkedIn, Adriano Ferreira de Oliveira. Podem ficar à vontade aqui a mandar mensagens, tirarem dúvidas, se quiserem acrescentar, né, algo no vídeo também, algo nesse sentido. Então, peço que vocês fiquem à vontade. Então, grande abraço aí, gente. Boa noite e tamo junto.